Fala pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é concordância nominal. Assuntozinho clássico, cai em tudo. Tudo certo? Bora pra vinheta e voltamos já! Minha gente, antes de começar o vídeo, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisinha que tem aí à sua direita do vídeo. Um botãozinho de inscrição. Então, se você ainda não é inscrito no canal, a qualquer momento, a hora que você achar que isso está sendo útil para você, clica aí, faz a sua inscrição, não te custa nada e me ajuda bastante. Tudo certo? Vamos entender essa história. Quando eu falo em concordância verbal, eu estou falando basicamente em verbo e sujeito. Se eu quero trabalhar com concordância verbal, eu preciso achar o verbo, achar o sujeito e entender a relação entre eles. Quando eu falo em concordância nominal, a relação é outra. Eu já não me preocupo mais com o verbo. Dá uma olhada nesse exemplo que está aqui. As crianças brincavam com suas bicicletas pelo parque. Tudo certo. Eu tenho três grandes substantivos ali, três núcleos substantivados. Crianças, bicicletas e parque. E é esse cara que, de uma forma geral, comanda a concordância nominal. Os artigos, os adjetivos, os pronomes, os numerais concordam com esse elemento, concordam com o substantivo. Então olha só, crianças, feminino, plural, artigo, feminino, plural. Bicicletas, feminino, plural, pronome possessivo, adjetivo nesse caso, pronome possessivo, adjetivo, no feminino, plural. Parque, masculino, singular. E a contração da preposição mais o artigo, no masculino, o artigo o ali, fazendo pelo. Ok? Isso, de uma forma geral, é concordância nominal. Mas é óbvio que nós temos muitas exceções para essa história, afinal de contas, como eu sempre digo, estamos falando de língua portuguesa. Então vamos para elas, beleza? A primeira regrinha que nós temos aqui é um caso bem característico, bem clássico. Olha o que está acontecendo. Eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, masculino e feminino, e o adjetivo pós-posto. Então eu tenho um adjetivo pós-posto colocado após esses substantivos de gêneros diferentes. E aí fica complicado porque o adjetivo não concorda ao mesmo tempo com masculino e feminino. O adjetivo ou ele é um, ou ele é outro, ou ele é masculino, ou ele flexiona no feminino. E nesse caso, ele está meio maluco nessa história. Como é que funciona então? Quando o meu adjetivo está pós-posto a substantivos de gêneros diferentes, eu tenho duas possíveis concordâncias, as duas estão gramaticalmente corretas. Ou eu concordo como está aqui, no feminino, nesse caso, concordando então com o mais próximo, comprei ternos e camisas novas, então quando eu tenho essa circunstância, eu posso concordar com o mais próximo, ou concordar no masculino plural. Comprei ternos e camisas novos. O que a gramática recomenda para evitar ambiguidades ou possíveis ambiguidades? Que você prefira o uso do masculino plural, porque em alguns casos pode ficar muito ambíguo. Nesse já fica um pouco, mas em alguns casos ficam mais. Por exemplo, contratei cozinheiro e camareira. Nativa, parece que só a camareira é nativa, e gramaticalmente os dois são nativos. Então contratei cozinheiro e camareira nativos, aí acaba a ambiguidade. Lembrando que não está errado colocar um feminino nesse exemplo que eu dei, nem no exemplo que está aqui no quadro, porque eu posso também concordar com o mais próximo. Maravilha. Edson, e se o elemento estiver anteposto? O que eu quero dizer com isso? Se ao invés de estar pós-posto, esse adjetivo estiver colocado antes de substantivos de gêneros diferentes, aí a regra geral manda que esse adjetivo concorde com o mais próximo. Como no exemplo que está aqui atrás, tu escolheste ma, hora e lugar. O ma está no feminino concordando com o substantivo hora. Se nós invertêssemos, tu escolheste mal, lugar e hora. Beleza. Só que aqui a gente tem um probleminha que tem que ser falado e muito bem compreendido. Esse meu adjetivo anteposto pode ser predicativo do objeto. Meu Deus, Edson, eu não sei o que é predicativo do objeto. Volta aqui no canal que a gente tem uma aula só sobre tipos de objeto e lá nós falamos muito dele, ok? Predicativo de objeto, de uma forma geral, para não sair muito do assunto da aula de hoje, que é a concordância, é aquele elemento que dá característica para o meu objeto, no nosso caso ali a vila e o campo, no exemplo aqui atrás, e é uma característica passageira.
Aí se for uma característica natural, por exemplo, o quadro branco, aí vira adjunto adnominal. Então, sendo o predicativo do objeto, eu tenho duas possibilidades. Ou eu concordo com o mais próximo, como está aqui, encontrei deserta a vila e o campo, ou eu concordo no masculino plural, como está aqui agora. Encontrei desertos a vila e o campo. Então, quando o meu adjetivo está anteposto, eu tenho que ter um cuidado maior para verificar a função sintática desse cara antes de dizer que ele está certo concordar no masculino plural, como o nosso exemplo. Tudo bem? Não entendeu? Deixa uma dúvida aqui que eu respondo sempre. Ok? Maravilha! Vamos inverter um pouco esse jogo? E se ao invés de ter 2 substantivos e 1 adjetivo, eu tiver 2 adjetivos e 1 substantivo? Como no nosso exemplo aqui. Como é que funciona isso? Estudo a língua inglesa e a francesa. Olha que interessante. Se o meu segundo adjetivo, então ali eu tenho 2 adjetivos, inglês e francesa, se o meu segundo adjetivo estiver precedido de artigo, o meu substantivo, no nosso exemplo, a palavra língua, fica no singular. Então eu estudo a língua inglesa e a francesa. Não havendo esse artigo, o meu substantivo vai para o plural. Estudo as línguas inglesa e francesa. Ah, mas Edson, você fala que a gramática é lógica. Todo vídeo seu você dá um jeito de falar que a gramática é lógica, mas nesse caso não faz o menor sentido. Opa, faz sentido demais. Olha só, artigo nasce para acompanhar substantivo. Artigo e substantivo têm uma relação muito íntima, muito próxima. Tudo bem? É tão próximo isso que se eu pego um verbo no infinitivo, o amar, por exemplo, e coloco um artigo na frente, ou amar, transformei esse cidadão num substantivo, uma derivação imprópria. Por que eu estou dizendo isso? Vamos analisar a frase de cima, aquela com o azinho pintado. Ok? Estudo a língua inglesa e a francesa. Francesa é adjetivo? É, sim, senhor. E tem um artigo na frente? Tem também. Mas o artigo não existe para o substantivo? É. Então o que esse artigo está fazendo na frente de um adjetivo? Opa, na verdade ele não está na frente do adjetivo. Ele está na frente do substantivo língua, olha, que está implícito. Uma figurinha de linguagem chamada zeugma. Se eu já citei um elemento, eu não cito de novo para dar mais coesão no meu texto, para evitar a repetição desnecessária. Ok? Por isso, então, essa regra. Quando tem um artigo, tem um substantivo ali, você só não está vendo. Então olha só como é que faz sentido agora que nós completamos essa lacuna que estava implícita. Estudo a língua inglesa e a língua francesa. Tudo certo. Tudo bem? Entender a língua é muito mais interessante do que decorar a regra, galera. Vamos nessa. 3 expressõezinhas que são feijão com arroz em todas as provas. É bom, é necessário e é proibido. Olha que interessante. Essas 3 expressões, é bom, é necessário, é proibido, fazem concordância, claro, com o artigo que acompanha o substantivo e não com o substantivo em si. Tem o artigo, flexiono. Não tem artigo, no masculino sempre. É proibida a entrada. A palavra entrada tem artigo. Opa, então é proibida. O adjetivo proibido concorda com esse artigo. Água, a água é boa para a saúde. A água, artigo, boa. A prudência é sempre necessária, concordando lá atrás com o artigo prudência. E se eu não tiver esse artigo? Opa, volto para o masculino. É proibido, entrada. Água é bom para a saúde, é necessário prudência. Prudência é sempre necessário. Tudo certo? Maravilha. Outras expressões que são clichês, bastantes. Muitos de vocês provavelmente nem sabiam que o bastante poderia ter plural. Muito ou muitos. Pensa, vamos falar uma coisa, fazer uma afirmação agora que vai valer para o resto do vídeo. Advérbio nunca flexiona. Advérbio é um termo invariável. E o bastante, dependendo do contexto em que ele está, ele pode ser advérbio ou pode ser adjetivo. Se for adjetivo, flexiona. Se for advérbio, não. O muito pode ser advérbio ou ser adjetivo. Se for adjetivo, flexiona. Se for advérbio, não. Olha os casos. Temos muitos amigos. Opa, adjetivo. Há bastantes pessoas lá. Adjetivo, por isso flexionado. Bastantes no plural, concordando com o número da palavra pessoas, que é a quem ele se refere.
muitos no masculino singular, plural, concordando com amigos, que é a quem ele se refere. E olha as de baixo. Todos estavam muito cansados, é só um advérbio de intensidade. Estamos bastante cansados, outro advérbio de intensidade. Deixou de ser adjetivo. Edson, beleza, mas como é que eu vou saber na prática quando é um e quando é o outro? Simples, meu querido. Olha esse quadrinho que toda vez que eu conseguir trocar o elemento que eu estou analisando por suficiente ou suficientes, eu sei que eu tenho um adjetivo. Toda vez que eu conseguir trocar esse meu elemento por suficientemente, eu sei que eu tenho um advérbio, porque toda palavra terminada em mente, se não for substantivo, será advérbio. Fatalmente, felizmente, velozmente, lindamente, feiamente. Tudo bem? Voltamos para os exemplos aqui então. Olha os de cima. Temos amigos suficientes. Opa, adjetivo, flexiona. Há pessoas suficientes lá. Adjetivo, flexiona. Vamos para os de baixo. Todos estavam suficientemente nervosos. Advérbio, sem flexão. Estamos suficientemente cansados. Advérbio, sem flexão. Beleza? Isso resolve bastante a nossa vida. Outro elemento que eventualmente vai aparecer na sua prova é esse que surgiu aqui agora. Anexo ou em anexo? Primeiro vamos entender. O anexo, a palavra anexo, adjetivo. Tanto que eu tenho anexa, anexos, anexas. O em anexo, locução adverbial de modo. Opa, advérbio não flexiona. Dito isso, você já entendeu tudo. Olha o primeiro caso. As folhas foram anexadas. Flexionado no feminino plural, porque folhas está no feminino plural. Os panfletos anexos, flexionado no masculino plural, porque panfletos está no masculino plural. Ok? E o em anexo? Esse não varia. As folhas seguem em anexo, é só o modo como elas seguem. Os panfletos estão em anexo, é só o modo como eles estão. Olha que beleza. Tudo tranquilo. Tudo certo? E o obrigado e o obrigada, Edson? Eu já ouvi tanta coisa sobre isso, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe que menino fala obrigado e menina fala obrigada. Ah, tranquilo, então, posso passar? Não. Eu tenho um probleminha aqui. Primeiro, de onde vem essa palavra obrigado e obrigada? A princípio, isso era particípio verbal. Eu me sinto obrigado a retribuir. Se é uma menina falando, eu me sinto obrigada a retribuir. Então aí se justifica por que flexiona em masculino e feminino. E no nosso contexto do dia a dia? Tornou-se, nesse caso, inclusive nessa frase que eu falei, um adjetivo, uma derivação imprópria, uma mudança de classe gramatical que é muito comum, inclusive, na nossa língua. Então, por isso, meninas falam obrigada e menino fala obrigado. Ok, só que é adjetivo, né? E se eu passar a frase para o plural? Você sabia, por exemplo, que ela tem plural? Obrigadas, disseram as meninas, obrigados, disseram os garotos. Que todo mundo sabe que menino fala obrigado e menina fala obrigada, ok. Agora, nem todo mundo sabe que isso tem plural e concorda com o emissor dessa frase. Aí está o diferencial. Ok? 3 outras palavrinhas. Menos, alerta e pseudo. Todos os manuais, tirando as boas gramáticas, aquelas grossas que ficam na estante, eu estou falando de material de curso para vestibular, material para didático de sala de aula, geralmente muito mais reduzido do que a gramática em si, é só você pegar o tamanho do volume que você entende isso. Geralmente falam o seguinte: termos invariáveis nunca vão para o plural. E a gente tem um problema. Primeiro, vamos falar de um por um. O menos, você tem toda a razão. Isso nunca vai para o plural, até porque ele já é constituído com S, e nunca flexiona em gênero. Menos só pode ser advérbio de intensidade. Tirando quando o contexto de você falar o sinal de menos, ó, o menos entra aqui e não lá, aí você faz aquilo que eu chamei de derivação imprópria e cria um substantivo, mas ainda assim não tem feminino. Então muito cuidado com as frases, eu tô menos cansada hoje do que ontem, porque isso gramaticalmente, na norma culta, é um erro grosseiro. Pseudo também nunca vai ter plural. Olha o nosso exemplo, ela era uma pseudomédica. Beleza. O alerta é que me dá problema. E aí eu vou além do seu material didático e vou completar essa história. Normalmente o alerta é um adjunto adverbial de modo. Maravilha. Advérbio não varia. Olha só nosso exemplo. Os soldados estavam alerta. Eles não eram alertas. Era só o modo como eles estavam.
No dia a dia eles eram bem tranquilos, inclusive. Só que olha o que acontece aqui embaixo. Os soldados eram, alertas, porque agora esse alerta virou uma característica dos soldados, um adjetivo do substantivo soldados. Se você quiser falar dentro da análise sintática, virou um predicativo do sujeito. E agora ele tem plural, ele deixou de ser advérbio, então eu não posso generalizar, ok? O que eu posso generalizar é a expressão em alerta com essa preposição parecidíssimo com o que acontece com o em anexo. Esse é adjunto adverbial sempre, esse não varia. Os soldados estão em alerta. As meninas estão em alerta. Isso não varia. Mas a palavra alerta em si cabe uma interpretação de texto. Ok. Indo no bonde do alerta, nós temos essa palavrinha, o meio. Essa é mais perigosinha um pouquinho do que o menos, porque o menos a gente sabe que não tem flexão mesmo em gênero. Esse eu tenho. A meia do pé, substantivo. O meio que eu consegui para conseguir aquilo. Estes são os meios que eu usei, substantivo. Só que meio, quando o advérbio de intensidade, óbvio, advérbio não flexiona. Eu estou meio cansada. Ela está meio triste, ok? Não posso, assim como eu não posso falar que eu estou menos cansada, eu não posso falar que eu estou menos triste. Tudo certo? Beleza. Tranquilo, são muitas regrinhas, mas nada assim que você fala, meu Deus do céu, isso vai ser um problema na minha vida. Não vai, tá tudo tranquilo. Vamos junto. Muito, pouco, caro, barato, longe, sério e alto. Advérbios em alguns casos, adjetivo em outros. E aqui o que impera é a minha interpretação de texto e por isso eu trouxe frases para que nós trabalhemos o contexto de cada uma delas. Os homens eram altos? Altos, característica dos homens, flexionado. Os homens falavam alto? Alto é o modo como eles falam. Esse não flexiona, é advérbio. Poucas pessoas vieram, um pronome indefinido. Quantas pessoas foram? Não sei, mas eram poucas. Então isso varia normalmente, concordando com pessoas, feminino plural, poucas no feminino plural. Eu ganho pouco, esse pouco está intensificando para baixo, porque advérbio de intensidade nem sempre é para cima. Eu tenho meio termo, no caso do meio, eu tenho alguns que jogam lá para baixo a intensidade. Mas não deixa de ser um advérbio. Os sapatos custam caro, não é o sapato em si que é caro, é o caro aí está caracterizando o verbo, por isso no singular. Os sapatos estão caros, agora virou um adjetivo. Os sapatos são caros, agora virou um adjetivo. A água é barata, barata caracterizando água. Água custa barato, é o modo como ela custa, um advérbio novamente. Então é muito interpretativo. Olha esse caso aqui agora. Viajamos para longes terras, claro que é no plural, porque ele está dando característica para terra. Terra é substantivo. Quem é que caracteriza o substantivo? O adjetivo. Então, longes no plural, eles vivem longe. Opa, vivem onde? Um advérbio de lugar. Esse não flexiona. São homens sérios, adjetivo, falam sério. O modo como eles falam, advérbio. E o muitos que nós já vimos, mas eu trouxe aqui de novo, não tem problema. Muitos homens morreram na guerra, pronome indefinido, não sei quantos, concordando com homens. João fala muito, intensidade. João não fecha a boca, advérbio de intensidade. Tudo certo, meu povo? Tudo bem até aqui? Vamos falar agora do só, do a sós e do sós. Primeiro, só pode ser adjetivo, correspondente de sozinho, e pode ser advérbio, correspondente de somente, sinônimo de somente. Como é que eu sei? Trocando. Olha o primeiro exemplo. Elas só falam nisso, elas somente falam nisso. Opa, peraí então. Toda palavra terminada em mente que não for substantivo é advérbio? É, então nesse caso só é um advérbio? Sim, por isso ele está no singular. Agora, vamos ver as de baixo? Olha o exemplo de baixo. Ele quer ficar só. Ele quer ficar somente? Não dá. Ele quer ficar sozinho. Opa, então agora o meu sozinho é um adjetivo? É. E vai concordar com ele. Tanto é que na frase seguinte, eles querem ficar sós. Adjetivo no plural, porque está concordando com ele, que é masculino no plural.
E a expressão a sós? Opa, preposicionei, né? Já deu para perceber no em alerta, no em anexo, que quando isso acontece se torna um advérbio. Nesse caso, isso. Quero ficar a sós, eu sou um elemento só. E o sós aí inflexionado. Queremos ficar a sós, mais de um elemento. E a maneira de se trabalhar isso continua a mesma, sem flexão. Ô Edson, mas o a sós já está no plural, né? Não! Só porque uma palavra termina em S, uma expressão termina em S, não quer dizer que seja no plural. Se for assim, nunca vai haver um ônibus, um pires. Ok? É a maneira de se escrever. Não quer dizer que esteja no plural. Maravilha. Maravilha, minha gente. E agora, essa eu queria pedir um pouco mais de atenção do que vocês já estão gastando aqui. Não é difícil, mas é um caso meio esdrúxulo. Nós temos duas concordâncias internas acontecendo ao mesmo tempo na expressão o mais possível ou plural os mais possíveis. Olha só, e a gente vai devagarinho nessa, tá? Comprei roupas as mais belas possíveis. Olha para a sua tela e olha o que está acontecendo aqui. Belas é o adjetivo. E ele vai concordar com esse substantivo roupas. Então, essa é uma concordância possível. E eu tenho a outra interna. O possíveis concorda com esse artigo. Então, comprei roupas as mais belas possíveis. Belas concordando com roupas, possíveis concordando com o artigo. Por que é tão importante saber isso? Porque eu posso intercambiar isso do jeito que eu quiser. E se você não sabe que é possível, você vai dizer que está errado. Olha essa. Comprei roupas a mais belas possível. Certa. Seu concorrente vai marcar errado. Vai soar estranho para ele. Só que a gente não analisa o que soa, o que não soa bem. A gente analisa o que a gramática diz. Então, esteja armado para isso. Ok? E o mesmo, Edson? Opa, o outro cara aí. Esse cidadão pode ser advérbio de dúvida ou advérbio de afirmação, e aí não tem feminino. Ou ele pode ser um pronome, e aí ele assume a flexão do nome ao qual ele se refere, um pronome demonstrativo nesse caso. Olha isso, os dois exemplos. Ela fez isso mesmo, um advérbio de dúvida. Repara que o ela é feminino e o mesmo continua estático ali. Sim, ela fez mesmo. Tornou-se um advérbio de afirmação, mas ainda é um advérbio, ok? Agora olha embaixo. Ela mesma fez essa escultura. Elas mesmas fizeram essa escultura. Repara que agora eu tenho um pronome demonstrativo demonstrando quem fez. Agora eu concordo com ela. Ela mesma fez. Se eu passar para o plural, elas mesmas fizeram. Tudo bem, minha gente? Entrando assim, vamos chamar de reta final, 2/3 do caminho já foram. E agora a gente vai falar de uma coisa resgatada lá da morfologia, mas que entra dentro de concordância nominal também. Plural de adjetivo composto. O adjetivo simples não é problema para ninguém, ok? O adjetivo composto a gente vai ter que fatiar devagarinho. Começando pela regra geral, que são esses dois exemplos que estão aqui. Cabelos afro-oxigenados e reuniões latino-americanas. Cabelos e reuniões são substantivos, afro-oxigenados e latino-americanas os meus adjetivos. Como é que funciona de uma forma geral? Somente o segundo elemento do meu adjetivo vai para o plural se sozinho ele ainda for um adjetivo. Como é que eu descubro? Bota o dedo na frente do primeiro e veja se esse elemento estabelece relação de adjetivo para o substantivo. Nesse caso aqui, cabelos oxigenados, opa, continua dando característica. Reuniões americanas, continua dando característica para reuniões. Quando isso acontece, a regra geral diz que somente o segundo elemento vai para o plural, como está aqui. E o primeiro? Masculino singular sempre. Maravilha. O que vem abaixo não tem outra maneira de dizer, decora, cai muito. Azul marinho, azul celeste, ultravioleta, sem par e sem sal, enquanto forem locuções adjetivas, jamais irão para o plural. Tudo bem? Então, piscinas, azul celeste, ternos, azul marinho, piadas sem sal, ideias sem par, raios ultravioleta, nunca irão para o plural. Diferente desses dois. Pele vermelha e surdo mudo, ou surda muda, pode flexionar, é óbvio, os dois elementos vão para o plural.
tribos peles vermelhas, meninas surdas mudas, meninos surdos mudos. Então repara, nós partimos de uma regra geral, em que somente o segundo elemento vai para o plural se for adjetivo. Temos 5 exceções de elementos que jamais irão para o plural e 2 exceções em que os 2 elementos vão para o plural. Ufa, acabou! Não acabou! O que a gente tem agora é o raio da locução adjetiva indicando cor. Então eu trouxe 3 exemplos: branco gelo, amarelo ouro e cor de rosa. Quando o segundo elemento da minha locução adjetiva que indica a cor for um substantivo, essa locução jamais terá plural. Então olha lá. Parede branco gelo, locução adjetiva. Parede é substantivo? Opa, claro que é, sem plural. Amarelo ouro, ouro é adjetivo? Não, é substantivo, sem plural. Tudo passa para o plural, substantivo claro, e ele continua no singular. Correntes, amarelo ouro. Panteras cor-de-rosa indica a cor, sim, é uma locução. Rosa é substantivo? Claro que é. Plante uma roseira e colha rosas. Ok. Agora, até aqui o seu concorrente foi engatinhando e chegou. Só que se a expressão que indica a cor for uma palavra só, primeiro, praticamente todo mundo vai falar que aquilo é um adjetivo simples. Como aqui. Bermuda laranja, bolsa rosa. Só que pensa comigo, olhando para a pantera cor-de-rosa ali, aquela expressão cor de não poderia ter sido feita, e muitas vezes é, de forma implícita? Poderia. Ao invés de falar pantera cor-de-rosa, eu falo, gente, eu vi uma pantera rosa. Ok. Continuo estabelecendo relação de comparação entre a cor da pantera e a cor de uma rosa, porque na verdade é isso que eles fazem. Quem me garante então que essa expressão cor de não esteja implícita ali antes da palavra laranja, antes da palavra rosa? Você garante, bonitão. Coloca a expressão lá. Opa, bermudas cor de laranja. Deu, não deu? Bolsas cor de rosa. Fardas abacate. Então eu continuo tendo a mesma construção. Só que o primeiro elemento do meu adjetivo composto está escondidinho, está implícito. O que a gente resolve então dessa conversa para facilitar para você? Quando parecer que é um adjetivo simples, olha esse adjetivo, ele é um nome de substantivo, ele é um substantivo. Se eu isolar essa palavrinha e colocá-la numa outra folha do caderno, ela é um substantivo? É. Opa, então isso é um adjetivo composto, você só não está vendo a primeira parte. E aí fica lindo assim, ó, no singular. Exatamente como os anteriores. Bermudas laranja, bolsas rosa, fardas abacate e assim por diante. Tudo bem? Agora sim, reta final do nosso vídeo. E os substantivos compostos? Se a gente fosse fazer a aula catedrática aqui, seriam 15 regras. Casos em que só vai variar o primeiro elemento, casos em que só varia o segundo, casos em que varia os dois e casos em que não varia nenhum. Só que a gente não precisa dessa volta inteira. Minha vida inteira se construiu em cima dos pré-vestibulares. E a minha característica é conseguir coadunar tudo isso de forma mais simples. Ok? Então vamos guardar esses 2 quadrinhos. Verbo e advérbio não tem plural. Não. Ah, Edson, mas verbo tem. Conjugado. Eu não consigo pegar o verbo falar e botar um S no final e falars. Ok? Conjugado. Dentro da conjugação verbal, enquanto verbo mesmo. Verbos e advérbios não admitem plural. Não. Substantivos, adjetivos, numerais e pronomes admitem. Opa, esses admitem. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha os exemplos de baixo, eu não preciso decorar aquele monte de regra, eu já sei o que esses 2 quadrinhos dizem para mim, então agora eu vou analisar o nome. Couve-flor, como é que faz o plural de couve-flor? A palavra couve é um substantivo? É, então tem plural. Flor é substantivo? É, também, então também tem plural. Couves-flores. Amor perfeito, amor é substantivo, tem plural? Tem. Perfeito é adjetivo, tem plural? Tem também, então amores perfeitos. Sexta-feira, opa, sexta-feira, sexta é numeral, tem plural? Tem. Feira é substantivo, então os 2 para o plural, sextas-feiras. E o bota fora, por exemplo? Opa, peraí. Bota é verbo, sem plural. Fora é advérbio, sem plural. Então o bota fora, a liquidação, para quem não sabe o que significa, os bota fora. Ok. Tá vendo como é que é mais simples? De todas as 15 regras, você só tem que saber decorar 3. Porque são aquelas que se criaram na nossa língua pelo uso consagrado. Não tem uma lógica gramatical como essa. Que são essas 3 aqui.
Substantivo, mais preposição, mais substantivo. Essa não tem jeito. Você tem que decorar que só o primeiro elemento vai para o plural. Então, pés de moleque, sinais da cruz, ok? Quando o segundo elemento no substantivo composto determina o primeiro, navios, escola, pombos, correio. A função desse navio é ser uma escola, não é um navio de turismo. A função desse pombo é funcionar como um correio. Então, o segundo elemento determina a função do primeiro. Nesse caso, só o primeiro vai para o plural. E o terceiro e último caso que você tem que saber. Palavras repetidas, só o segundo elemento vai para o plural. Então, quebra, 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 quebras. Tudo certo? E é isso, minha gente. Não é tão difícil, não é nem tão longo. Concordância verbal, nós fomos muito além disso. Tudo bem? Continuo pedindo. Não curtiu esse vídeo ainda? Vai lá e dá uma dedada nesse negócio aí. O botãozinho tá aqui do lado, não te custa nada. Vamos aí. Dúvidas, escrevam aqui embaixo. Será um prazer ajudar. Por favor, não leve dúvida para casa, principalmente se você for meu aluno presencial, porque eu vou ver o problema na minha pele depois, mas indiferente, qualquer um que tiver com problema, escreve aqui embaixo e a gente resolve, ok? Semana que vem tem vídeo novo, eu espero que vocês tenham gostado desse, para que possam assistir o outro com um pouquinho mais de prazer e vontade. Grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem.